eu já estou na Clínica da Visão com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista. Na semana passada, nós conversamos sobre catarata, nós conversamos sobre miopia e um pouco ceratocone. O que aconteceu com a nossa entrevista semana passada? Então é o seguinte: miopia e ceratocone avançado mesmo. O que se faz, né? O que dá para se fazer? Catarata, como o pessoal estava até comentando com o doutor Augusto, como o pessoal se preocupa. Catarata é melhor operar no começo, assim que apareceu, ou esperar um tempo para que ela fique madurinha, né? A catarata, se não operar, o que acontece? Não sei. Doutor Augusto responde. Tudo bem? Tudo bem, Tamires, tudo ótimo. Uma boa noite, pessoal de casa, uma boa noite para vocês. E vamos falar sobre o tratamento, então começar pelo ceratocone e miopias avançados. A gente tem que falar, primeiro diferenciar os dois. Então assim, ceratocone é uma ectasia, é quando a córnea, a primeira pele em frente ao olho, essa córnea ela tem um formato que não é esférico. Normalmente a córnea tem que ter um formato como, a gente fala que é o vidro do relógio, mas o vidro do relógio geralmente é plano. Eu acho que ela é mais comparável àquela calotinha do Fusca. Sim. Aquela calotinha esférica do Fusca. Sim. Então a córnea tem que ser bem esférica daquele jeito. E algumas vezes as córneas tem uma deformidade. E o centro daquela esfera não fica no meio da córnea. Fica despontado para baixo, para um lado, para o outro. Entendi. Então o centro óptico da córnea fica deslocado. Isso causa um astigmatismo irregular, que o centro do astigmatismo está fora do centro da visão. Isso dificulta a correção desse astigmatismo. Então, astigmatismo irregular e evolutivo é o ceratocone. O ceratocone muito avançado, ele é complicado de ser tratado, porque a gente tem várias modalidades de tratamento para o ceratocone. O ceratocone pode ser corrigido com lente de óculos, pode ser corrigido com lente de contato, pode ser corrigido com anel de Ferrara, pode ser corrigido... Essas são as maneiras de correção da visão no ceratocone. Agora, corrigir o problema, só o transplante. Corrigir o problema. Não ser mais... O transplante corrige mesmo. Corrige, mas só que o transplante tem outros problemas. Quando a gente tira aquela calotinha... Imagina assim, eu vou recortar aquela calotinha do Fusca e vou colar outra calotinha ali em cima. Quando eu vou colar aquela outra calotinha, será que eu vou deixar ela mais perfeita ou menos perfeita do que a anterior? Legal a colocação. É que, então, você vai colocar essa outra córnea, eu vou ter que dar 24 pontos, eu vou ter que dar o ponto na mesma força, os 24 pontos, eu não posso puxar um mais, um menos. Se eu puxar um mais, o tecido fica puxado assim. Que nem um bordado. Que nem um bordado. Você puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para cá, para você fazer essa linha certeira, para fazer esse círculo certinho, é muito difícil. Então, eu corrijo o ceratocone. Você não tem mais uma córnea que vai ficar mudando de grau. Mas às vezes eu deixo um grau muito grande por causa do transplante. Então, a correção do ceratocone é algo muito debatido hoje em dia. Então, hoje em dia a gente tem algumas modalidades para frear o ceratocone, fazer com que ele não evolua. Então, a nossa ideia é pegar o ceratocone logo no começo, fazer um crosslink e frear a evolução dele. Tá? E a partir disso, tratar da melhor maneira possível, com lente de contato, anel de Ferrara. A gente fala anel de Ferrara, mas agora é um anel interestromal. Tem outras fábricas que fazem um anel também, então agora não é mais conhecido só como anel de Ferrara. Olha como está avançando. Já tem mais gente fazendo. E então a gente quer estabilizar essa córnea para ela não evoluir, e a partir do momento que a córnea está estável, eu escolher a menor maneira de corrigir. Então o ideal é a detecção precoce do ceratocone. Pacientes com astigmatismo, a gente já faz uma topografia, faz uma curvatura, vê se tem alguma possibilidade de ser um ceratocone. E se é um ceratocone e está evoluindo, a gente já trata, para evitar a evolução. Agora, nos casos que evoluíram demais, aí é aquele que a gente parte por tudo ou nada. Quanto é essa evolução? Corrige de alguma maneira? Não corrige de maneira nenhuma? Aí é o transplante, aí não tem jeito. O ceratocone, ele vai exigindo graus? Ou ele simplesmente vai acabando com a visão, ela vai ficando ofuscada? Como é que é? Ele vai criando um grau, só que ele é um grau irregular. Ele não é... eu não consigo... Não é um grau específico. É que ele é um grau que... Assim, não tem nenhum. É 5 graus, só que o eixo, o eixo dele, o eixo desse grau, ele está fora do eixo da visão. Então eu teria que corrigir com óculos fora do eixo de visão. Eu não consigo corrigir ele bem com óculos, eu consigo corrigir ele com lente. Que daí eu mudo o eixo de visão e mudo essa curvatura. Então, o ceratocone é difícil até de explicar para quem não faz oftalmologia, porque ele é um defeito dessa curvatura do olho, eu tenho que corrigir essa curvatura. Então, é mais fácil corrigir com aparatos no olho do que com uma lente externa, com uma lente de óculos. Então, a gente acaba partindo para as lentes rígidas, para as lentes gelatinosas, para as lentes especiais de ceratocone, ou para os anéis intraestromais, e, em último caso, o transplante. Eles são diferentes da miopia.
tá? Só que geralmente o ceratocone vem com miopia. Ah, é verdade? Ele vem junto. No meu caso? Não, o teu caso, você tem no teu caso é bem completamente, o teu caso é completamente mais complicado. Aqui a gente vai falar vamos revelar o sigilo médico-paciente. Aí, tá? Tamires me deixou aqui, mas assim, no teu caso, você tem uma presbiopia, que é a dificuldade para perto, tá? E para longe você tem uma hipermetropia. Só que a curvatura do teu olho é uma curvatura irregular. O teu é um olho que, se a gente fizesse uma cirurgia refrativa, ele viraria um ceratocone. Ele só não virou um ceratocone porque a espessura da tua córnea ela é o tamanho suficiente para impedir ele de evoluir, de entortar. Então, se eu tirar um pouco dessa espessura, ele vai entortar. Então, você não tem um ceratocone, você tem hipermetropia e um pouquinho de astigmatismo. E presbiopia, que é a dificuldade para perto. E catarata junto. E catarata junto, né? Nós vamos corrigir tudo isso de uma vez. Eu vou operar, gente. Eu não operei ainda, tá? Não operei porque a lente demora um pouquinho para chegar. Ela não chegou em tempo, então eu vou fazer na próxima semana. Daí, na próxima semana, quem sabe já entrevista ela falando da experiência. Não, falando em cirurgia, em primeiro lugar, nós temos que confiar, acreditar no profissional que está cuidando de você, né? E por todo o tempo já que eu conheço o doutor Augusto, e as cirurgias que ele já fez em pessoas que eu conheço, às vezes eu comento e falo assim, com quem que você vai operar? Com o doutor Augusto. Ele é bom, pode operar. Isso não é bom, gente? Isso dá mais confiança ainda para você, porque é algo do seu... Tudo no nosso corpo é muito importante, mas é claro que a visão é tudo de bom, né? Eu vejo ele aqui bem, tenho meus probleminhas, mas eu vejo que eu estou usando lente de contato, mas eu te vejo bem. Agora imagina, de repente, eu chegar aqui e ver ele... tudo embaçado, tudo... Gente, eu falo mesmo que daí você vai perdendo, acho que o gosto pela vida, porque aquele colorido bonito, aquelas pessoas lindas que você vê, o nascer do sol, o pôr do sol, você já não vê mais, fica complicado, né? Então, por isso que é muito bom a gente cuidar e visitar seu oftalmologista regularmente, viu? Isso eu aconselho vocês. Bom, e daí, o anel de Ferrara, eu tenho, assim, as minhas dúvidas. Se caso é colocado o anel de Ferrara, mas ele abriu, não dá certo, pode ocorrer? Pode ocorrer. Antigamente, a maioria das vezes que a gente fazia o anel de Ferrara, a gente fazia com trepa no manual. Então a gente fazia um exame para saber a profundidade, usava uma lâmina, mais ou menos naquela profundidade, e daí trepanava a córnea toda na mesma profundidade. Hoje em dia tem um laser chamado Phantom, que ele faz o túnel. Então a gente mede, a gente sabe a espessura de todo o túnel, e a gente põe um laser para fazer esse túnel todo na mesma altura. Então a gente tem um controle muito maior de saber que profundidade que esse anel vai ficar. Então as extrusões com o Phantom são muito mais raras. Tá? Então os casos tratados com ceratocone no Phantom são mais difíceis de ter esse problema de extrusão, de sair o anel. Então, assim, é muito mais difícil disso ocorrer. Claro, existem determinados pacientes em que o ceratocone é muito alto, que você vai colocar um anel muito alto, e daí a gente já fala para o paciente, o teu caso é um caso mais complicado, o anel pode destruir, porque é um anel mais alto e tudo mais. Mas nos casos normais, na maioria que a gente faz, não vai ter mais esse perigo de extrusão com essa nova tecnologia. Então tá, né? Vamos lá, gente. Nós falamos sobre miopia, ceratocone, né? Avançados. Catarata. É o melhor operar ela bem no comecinho, quando for descoberto, porque tem a catarata que ela demora, ela vai avançando lentamente, né? Pouquinho. Mas tem umas que vai bem rápido. Diz que a gente começa a ver amarelo, né? Quando ela está avançada. O pior é que a gente começa a ver amarelo sem perceber. Às vezes até pouca coisa você já vai sentir a diferença de tonalidade de cor. Então, tem muitos pacientes meus que vêm aqui e a visão dele caiu um pouquinho só. Caiu, ele era 20/20, ele ficou 20/30. Só que ele tem uma carteira C, ele não passa na carteira C. Então você vai esperar essa carteira, já vem um paciente assim, mas o médico falou que eu tenho que esperar madurar. Mas, gente, como é que você vai esperar madurar? Você vai ficar 2, 3 anos sem tirar a carteira C, porque não está maduro ainda? Não faz sentido, tá? A catarata tem que ser operada quando os sintomas estão incomodando. Hoje em dia, cada vez mais médicos estão operando as cataratas até antes. Começou a ter um brilho de catarata, começou a ter um sugestivo de catarata, a pessoa já está operando. Por quê? Uma catarata inicial ela é muito mais fácil de ser operada. Então, os riscos são muito menores. Uma catarata tardia, muito madura, é muito mais difícil de ser operada. Antigamente, quando a gente usava uma outra técnica, que era a extração extracapsular, a extracapsular ela não tinha uma recuperação visual tão rápida. E ela dependia muito da habilidade do cirurgião.
Então, assim, se o cirurgião não fosse muito hábil, o grau ficava muito alto. E às vezes a visão ficava pior do que estava com a catarata. Então a gente fala assim, não, deixa madurar. Quando ficar bem ceguinho, eu tiro a catarata, coloco, vai ficar bom. Hoje em dia a recuperação é tão boa que a gente opera a pessoa com catarata inicial, que ela está percebendo só uma diferença de cor leve, e a pessoa consegue ver a diferença já no outro dia. Então, hoje em dia, a gente opera quem está sentindo incômodo. Veio a paciente aqui, a paciente está enxergando 20, 30, só que quando ela vai ler, ela é J2. J2 quer dizer, ela não consegue ler uma bula de remédio, não consegue ver uma validade de remédio. Ah, mas eu não preciso ver isso. Não consegue ler a Bíblia aqui na sala. A Bíblia já fica um pouquinho mais complicada, por causa que a diferença da cor das letras é menor. Não consegue ler no escuro, tem que ter uma luz forte em cima. Tem uma série de restrições. Para que ela vai viver com essas restrições se ela pode melhorar isso? E hoje em dia a gente tem a oportunidade de colocar lentes multifocais, lentes que corrigem a visão de longe, lentes que corrigem a visão de longe e perto. Então, assim, ela, além de tirar essa catarata, de melhorar essa visão, ela vai conseguir se livrar de um óculos. Então, assim, são muitas as qualidades agregadas à cirurgia. Então, hoje em dia, a cirurgia não tem por que esperar mais. Não tem por que você aguardar ela maturar, não tem por que isso. E o procedimento, hoje em dia, ficou muito mais seguro. Claro, como todo procedimento cirúrgico, tem riscos. Os riscos são riscos acidentais, que são riscos que, às vezes, você não pode prever. Tem alguns pacientes que têm olhos que têm dificuldades específicas do olho, uma córnea mais fraca, uma pupila que não dilata, um cristalino maior. Isso existe? Existe. Aí esse paciente a gente já olha e fala assim, sua cirurgia é difícil. A cirurgia é complicada, por isso, dá para fazer, mas a pupila não dilata. Vem um paciente aqui que ia operar em outro lugar e daí não foi operado porque a pupila não dilatava. A gente dilata a pupila, a gente dá um jeito. Existem dilatadores para ser usados no intraoperatório. Você pega a pupila e abre a pupila mecanicamente. Então, é claro, é uma cirurgia mais difícil, é um paciente mais complicado. Tem médicos que não fazem, mas são coisas possíveis de se fazer. Só que esse já é um caso mais complicado. Agora, nos pacientes normais, que dilatam bem, que tem uma catarata inicial, a cirurgia é muito mais simples, tá? Claro que essas lentes especiais têm os seus... centrar a lente, colocar na posição correta, escolher o paciente correto. Nem todos os pacientes podem usar essas lentes multifocais. Então, todas essas escolhas a gente tem que pesar quando a gente vai falar para o paciente de pôr uma lente multifocal, ou de pôr uma lente tórica, ou de pôr uma lente especial. Então, a gente pesa tudo isso para oferecer a melhor visão possível em cada caso. Então, não tem por que esperar, não tem. Se está te incomodando, opera. Vocês não vão se arrepender. E coitadinho, tem uns pacientes que eles vêm aqui e dizem, mas eu já tenho 90 anos, eu não vou operar. Eu sempre conto a história, tive um pacientinho que ele veio aqui com 85 e ele não quis operar porque ele tinha 85. Ele voltou com 90, ele estava cego há 2 anos e ele não queria operar porque ele tinha 90 anos e eu não vou durar muito. E a gente operou ele com 91, ele ainda esperou até os 91. A gente operou ele com 91, ele fez revisão até os 94. E ele estava bem, ele estava ótimo, ele adorava aquela visão dele. Então, ele devia ter operado com 85. Se tem a solução, se tem como. Então, ele perdeu todo esse tempo, né? Mas é que ele estava esperando. Tadinho, ele estava esperando que ele fosse morrer antes. Mas, gente, se Deus quiser, não, vai morrer bem tarde, vai passar dos 110. Vai usar a lente bastante. É verdade. Agora vai para outro passo. Tem catarata. Não vai operar, não quer operar. O que acontece? Depende. Existem cataratas que aumentam o diâmetro anteposterior do olho e delas levam à perda de células endoteliais, que podem levar a uma descompensação da córnea e levam ao aumento da pressão intraocular. Essas cataratas são perigosas. Tá? Essas cataratas dão problema antes. Aí não operou e a catarata ficou hipermadura, branca e no futuro, ela pode começar a extravasar proteínas de dentro do saco capsular. E daí o olho fica diferente? E daí o olho inflama. Claro, esse paciente já ficou cego, não está enxergando nada daquele olho, mas esse olho começa a ficar inflamado e doloroso. Então, além dele estar cego, o olho fica doloroso. E daí, operar uma catarata dessa é muito, muito mais difícil. Então, assim, não tem por que eu esperar tanto. É um procedimento... Hoje em dia, não é um procedimento simples, é um procedimento em que nós nos especializamos demais. Então, os cirurgiões ficaram muito experientes em fazer esse procedimento. Então, esse procedimento agora ficou rápido, tá? E para o paciente ficou indolor, o olho não dói, o olho não fica vermelho, nem no pré, nem no pós, nem no durante. A visão recupera rápido. A pessoa se sente maravilhada. Grande 99% dos pacientes vão sair daqui no primeiro dia já querendo operar outro olho.
Ele não queria operar o primeiro, depois ele já quer operar os dois. Desse jeito. Já ouvi falar isso. Bastante. Doutor, vou te deixar à vontade aí para você deixar teu recadinho. É tão gostoso poder falar com o doutor Augusto, que a gente conversa, sempre tem vontade de perguntar mais, e se a gente ficar aqui, vai ficar horas, né? Então eu vou deixar você à vontade para deixar teu recado. E claro, semana que vem a gente volta com o doutor Augusto. Gente, uma boa noite, pessoal de casa. Eu adoro estar aqui no programa. Mandem perguntas, isso aqui deixa a coisa muito mais dinâmica pra gente, gostoso. Tá? É gostoso, a dúvida de vocês a gente repete, fala de novo, se tiver que falar de catarata de novo, falar de outro assunto, o que vocês quiserem. Eu estou aqui para isso, eu estou tentando esclarecer. Tem coisas que são difíceis, como falar sobre ceratocone, a gente pode repetir, falar N vezes. Para mim não é problema, é um prazer responder o questionamento de vocês. Um abraço para o Denis aí atrás das câmeras, um abraço para a Tamires, um abraço pessoal de casa, uma boa noite.